O silêncio que curou a alma de Mateus. Mateus tinha 34 anos quando percebeu que estava perdendo o controle. Não era uma coisa súbita, mas uma erosão lenta, como água desgastando pedra. Começou com pequenas crises de ansiedade, um aperto no peito aqui, um suor frio ali, até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto arrumava as prateleiras da mercearia onde trabalhava, suas mãos começaram a tremer sem parar. Ele tentou disfarçar, mas os clientes notaram. Um deles, uma senhora de cabelo branco presilhado num coque baixo, olhou para ele com olhos serenos e disse apenas: "Meu filho, isso não é coisa do corpo não. É da alma." Naquela noite, Mateus não dormiu. O coração batia tão forte que parecia querer sair pelas costelas. Procurou médicos, tomou remédios, mas nada adiantava. Os ataques vinham sem aviso, no ônibus, no meio de uma refeição, até mesmo enquanto assistia televisão. A sensação era de que algo dentro dele estava se desintegrando. Os médicos falavam em transtorno de pânico, receitavam mais comprimidos, mas Mateus sabia que aquilo era maior do que qualquer diagnóstico. Ele se sentia como um navio à deriva, sem âncora, sem porto. Foi então que se lembrou daquela senhora da mercearia. No dia seguinte, enquanto organizava as caixas de feijão, ela voltou. Desta vez, trouxe um folheto simples, impresso em papel grosso, com as palavras: "Venha ouvir a palavra de Deus, Congregação Cristã no Brasil." Não havia imagens chamativas, nem promessas de cura instantânea. Apenas um endereço e um horário: reunião às 19h30, à Rua das Flores, 210. "Eu não sou de igreja", Dona Maria disse Mateus, olhando para o papel como se fosse uma sentença. "Ninguém nasce sabendo, meu filho. Mas quando a gente não tem mais onde se agarrar, é lá que a gente encontra força." Ele guardou o folheto no bolso. Não por fé, mas por desespero. A primeira vez que Mateus entrou na Congregação Cristã no Brasil, sentiu algo que não esperava: paz. Não era o silêncio absoluto, afinal, havia irmãos conversando em voz baixa, crianças sendo acalmadas pelos pais. Bate uma quietude diferente, como se o ar ali fosse mais denso, mais cheio de algo que ele não conseguia nomear. O prédio era simples, paredes brancas, bancos de madeira envernizada, um púlpito sem adornos. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem holofotes. Apenas um corinho de irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa abotoada até o pescoço cantando um hino à capela. As vozes não eram perfeitas, mas havia uma harmonia nelas, como se cada nota fosse tecida com sinceridade. Mateus sentou-se no fundo, próximo à porta, pronto para sair correndo se a ansiedade apertasse. Mas, estranhamente, ela não veio. Enquanto os irmãos cantavam a Jesus, a alegria dos aflitos, ele sentiu as mãos pararem de tremer. Não era cura, ainda não. Era como se algo dentro dele respirasse aliviado, como um animal ferido que finalmente encontra sombra. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme mas gentil, dirigiu a reunião. Não havia sermões longos nem gritos. Apenas a leitura da Bíblia, pausada, como se cada palavra fosse pesada antes de ser dita. Quando chegou a hora das orações, Mateus quase se levantou para ir embora, afinal, o que ele, um estranho, faria ali? Mas algo o segurou no banco. Os irmãos se ajoelharam. Alguns choravam baixinho. Outros apenas moviam os lábios em silêncio. Mateus não sabia orar, então fechou os olhos e tentou. Não saiu nada coerente, apenas um murmúrio quebrado: "Senhor, eu não aguento mais." Ninguém o julgou. Ninguém o pressionou. Quando a reunião terminou, uma irmã se aproximou e lhe estendeu a mão. "O irmão é novo aqui? Meu nome é Clara. Se quiser, podemos conversar." Mateus aceitou o convite mais por educação do que por vontade. Mas naquela conversa simples, enquanto tomavam um café sem açúcar nos fundos da igreja, Clara lhe falou de algo que ele nunca tinha ouvido antes: a fé não é a ausência de medo. É a certeza de que, mesmo com medo, você não está sozinho. As semanas seguintes não foram fáceis. Mateus continuou tendo crises, mas agora, depois do trabalho, ele ia à igreja. Não falava muito, apenas ouvia. Aprendeu os hinos Glória a Cristo Jesus, ó. Que amigo, e cantava baixo, como se testando as palavras. Os irmãos não o pressionavam a dar testemunhos nem a se batizar. Apenas o acolhiam.
Até que veio o dia em que a storm dentro dele parece que ia explodir. Era uma segunda-feira, e Mateus acordou com o peito em chamas. Não conseguia respirar. As paredes do seu quarto pareciam se fechar. Ele tentou tomar o remédio, mas as mãos tremiam tanto que a caixa caiu no chão. Foi então que, sem pensar, pegou a Bíblia que Clara lhe dera e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Salmos 34, 4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mateus não sabia explicar, mas aquelas palavras foram como uma faca cortando uma corda que o mantinha preso. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão frio do quarto, e chorou. Não foram lágrimas de dor, mas de algo parecido com alívio. E então, pela primeira vez em meses, fez uma oração que não era um grito de desespero, mas um sussurro de entrega: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo não entendendo, eu confio. Naquela noite, ele foi à igreja novamente. Desta vez, não se sentou no fundo. Ficou em pé, como via os outros fazerem quando davam testemunhos. Sua voz tremia, mas saiu. Irmãos, eu vim aqui quebrado. Com medo de tudo. Mas hoje eu sinto uma paz que não vem de mim. Não sei explicar, mas sei que Deus está me curando. Não houve aplausos. Apenas um coro de amém baixo e sincero. O ancião se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Meu filho, a cura não é só do corpo. Às vezes, é da alma. E a alma curada traz o corpo junto. O milagre de Mateus não foi instantâneo como alguns imaginam. Não foi um raio de luz nem uma voz do céu. Foi um processo, como o nascer do sol, primeiro uma claridade fraca, depois uma luz que vai tomando conta de tudo. As crises foram ficando mais raras. Os remédios, menos necessários. Até que, numa manhã, ele percebeu que havia passado uma semana inteira sem um único ataque. Não porque o medo tinha desaparecido ele ainda sentia o coração acelerar às vezes, mas porque agora, quando isso acontecia, ele fechava os olhos e orava. E o medo, pouco a pouco, perdia sua força. Um ano depois, Mateus estava de pé na beira da piscina batismal, vestindo a túnica branca que a irmã Clara lhe ajudara a costurar. A água estava fria, mas ele não tremia. O ancião fez a pergunta que mudaria tudo. Mateus, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele te salvou? Sim, irmão. Eu creio. Quando emergiu da água, não foi um homem diferente que saiu, mas um homem livre. Os irmãos cantaram glória a Cristo Jesus enquanto ele se enxugava, e Mateus sorriu. Não porque todos os problemas tinham acabado, mas porque agora ele sabia, não estava sozinho. Anos depois, quando lhe pediam para contar seu testemunho, Mateus sempre dizia a mesma coisa. Muitos procuram milagres. Mas o maior milagre não é a cura do corpo, é a transformação do coração. Na congregação, eu aprendi que Deus não tira o sofrimento sempre, mas Ele entra dentro dele conosco. E isso faz toda a diferença. Ele nunca mais teve uma crise de pânico. Não porque a ansiedade tinha sumido da sua vida, mas porque agora, quando ela batia a porta, ele sabia onde encontrar refúgio, nos hinos cantados sem instrumentos, nas orações ajoelhadas, na mão de um irmão que apertava a sua sem precisar dizer nada. E isso, para Mateus, era mais do que suficiente. Mateus não imaginava que aquele refúgio se tornaria também um chamado. Um dia, depois de um culto de quarta-feira, o pastor o chamou num canto da igreja. Não era para uma simples conversa. Era um convite. Mateus, você já pensou em servir no altar? A gente tem visto seu coração, sua fé. Você tem algo para dar. Ele sentiu o peito apertar. Eu? O mesmo homem que anos antes tremia só de pensar em sair de casa, que evitava olhares e se escondia nos fundos dos lugares. Mas quando olhou nos olhos do pastor, viu ali a mesma confiança que Deus tinha depositado nele naquela noite de chuva, quando tudo parecia perdido. Vou tentar, respondeu, com a voz um pouco trêmula, mas firme. Começou ajudando nos cultos de libertação, levando pessoas até o altar. Depois, passou a orar por elas. Não com palavras bonitas ou teológicas, mas com a mesma simplicidade que o tinha salvado. Senhor, este irmão precisa de ti. Eu também precisei. O Senhor sabe o que ele está sentindo. E as pessoas choravam. Não pelo que ele dizia,
mas pelo que sentiam, que não estavam sozinhas. Um dia, uma jovem chamada Ana chegou à igreja arrasada. Os olhos inchados de chorar, as mãos tremendo como as de Mateus antanho. Ela tinha perdido o emprego, a família a havia abandonado, e a depressão a deixava acamada por dias. Quando Mateus se aproximou, ela nem conseguiu olhar para ele. Não adianta, murmurou Ana. Já tentei de tudo. Até remédio. Nada me tira esta dor. Mateus não ofereceu soluções. Só se ajoelhou ao lado dela, como alguém havia feito por ele um dia. E começou a contar sua própria história. Não como um vencedor, mas como alguém que ainda carrega cicatrizes, mas aprendeu a viver com elas. Eu também achei que não tinha jeito, disse, enquanto Ana chorava em silêncio. Mas aqui, Deus me ensinou que a gente não precisa estar curado para ser abençoado. Às vezes, a bênção está justamente em aprender a caminhar com as feridas. Ana voltou na semana seguinte. E na outra. Pouco a pouco, começou a ajudar na limpeza da igreja, depois a participar dos grupos de oração. Não foi de um dia para o outro. Havia recaídas, noites de insônia, medos que ainda a assombravam. Mas agora ela tinha um lugar para onde ir. E alguém que entendia. Anos depois, foi Ana quem segurou a mão de um rapaz novo que chegou à igreja com o olhar vazio, repetindo as mesmas palavras que ela já havia dito: não adianta mais. E ela, com lágrimas nos olhos, sorriu e respondeu: adianta, sim. Eu sei. Porque eu já estive aí. Mateus, observando de longe, entendeu que aquele era o verdadeiro milagre, uma corrente de mãos estendidas, corações que se curavam ao curar outros, uma igreja que não era um prédio, mas um abraço vivo. Hoje, quando perguntam a ele como superou tudo, Mateus aponta para o altar. Não foi eu quem superou. Foi ele. E ele ainda está aqui, todos os dias, esperando por quem precisa. Não importa o que você traz nas costas. O que importa é que você veio. Porque o milagre não está só em sair do vale. Está em descobrir que, mesmo no vale, você não está sozinho. Naquele mesmo dia, enquanto Mateus compartilhava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Ana, sentada nos últimos bancos, apertava contra o peito uma foto amarelada de seu filho, Lucas. Ele tinha apenas 19 anos quando um acidente de moto o deixou em coma há quase 2 meses. Os médicos haviam dito que, se acordasse, provavelmente não andaria nem falaria mais. Desligue as máquinas, foi a frase que mais ouviu no hospital. Mas Ana, mesmo com o coração partido, sussurrava todas as noites: Deus, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor está aqui. Ela não era de chorar em público, mas quando Mateus falou sobre a não estar sozinho no vale, as lágrimas escorreram sem controle. Algo dentro dela gritou: vem. Não era só a dor falando, era uma voz que ela não reconhecia, mas que parecia conhecê-la há anos. Tremendo, Ana se levantou e caminhou até o altar, a foto do filho colada às suas mãos suadas. Quando o pastor orou por ela, não houve trovoada nem luzes brilhantes. Só um silêncio tão profundo que Ana sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir seu choro. E então, sem aviso, uma paz tão forte a invadiu que suas pernas fraquejaram. 2 irmãs da igreja a ampararam, e foi ali, entre estranhos que se tornaram família em segundos, que Ana ouviu uma frase que mudaria tudo. Volte amanhã à noite. Deus vai te dar uma resposta. Ana voltou. E na noite seguinte, enquanto o coro cantava O Deus que faz milagre é fiel, seu celular vibrou. Era a médica do hospital. Com a voz embargada, a doutora disse o que parecia impossível: Senhora Ana, o Lucas mexeu os dedos. E abriu os olhos. No domingo seguinte, a igreja inteira viu Lucas entrar de cadeira de rodas, ainda fraco, mas sorrindo. Quando Ana o abraçou no altar, ele sussurrou no ouvido dela: Mãe, eu sonhei com um homem de túnica branca. Ele disse que eu tinha que voltar. Ana não precisou perguntar quem era aquele homem. Ela já sabia. Agora, toda quinta-feira, Ana e Lucas estão na Universal. Ela, como intercessora no grupo de oração. Ele, aprendendo a caminhar novamente primeiro com andador, depois com muletas, e agora, dando os primeiros passos sozinho, sempre apoiado nas mãos que o levantaram. Quando perguntam como isso aconteceu, Lucas aponta para o mesmo lugar que Mateus apontou. Não fui eu. Foi ele.
E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta vir. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. São sinais de que, a cada reunião, o impossível ainda tem endereço. E esse endereço é onde a fé encontra um Deus que não desiste de ninguém. A vida de Ana e Lucas mudou tanto que até os vizinhos notaram. Aquele menino que antes só saía de casa para consultas médicas, agora corria pelo corredor da igreja, brincando com outras crianças no grupo infantil. As pessoas que antes viravam o rosto para não ver a dor da família, agora paravam para ouvir o testemunho deles. Um dia, enquanto Ana organizava os cadernos de pedidos de oração no altar, uma mulher chamada Marisa se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurava uma foto amarelada de um jovem em uma cadeira de rodas. Minha irmã me mandou essa foto ontem, disse Marisa, com a voz trêmula. É meu filho, Rodrigo. Ele teve um acidente há 5 anos e os médicos disseram que nunca mais andaria. Eu já não sabia mais em quem acreditar, até ouvir o que aconteceu com o Lucas. Ana segurou a mão dela, sentindo o peso daqueles anos de sofrimento. Deus não esquece de ninguém, Marisa. O mesmo Deus que levantou meu filho pode fazer o mesmo pelo seu. Marisa começou a frequentar as reuniões. Todas as quintas, ela vinha com Rodrigo, que chegava quieto, como se já tivesse desistido de esperar por algo diferente. Mas Ana não desistia. Toda vez que o pastor fazia a oração pela cura, ela se colocava ao lado da cadeira de Rodrigo, intercedendo com uma fé que já havia visto o impossível. Até que, numa noite como outra qualquer, algo mudou. O pastor estava orando pelo auditório, quando de repente, Rodrigo segurou os braços da cadeira com força. Seus dedos, antes frouxos, agora tremiam de esforço. Marisa, que estava ajoelhada ao lado, sentiu algo quente percorrer suas costas, como se uma mão invisível a empurrasse para frente. Levanta, meu filho. Ela gritou, sem pensar. Rodrigo tentou. Primeiro, um movimento pequeno, quase imperceptível. Depois, com um gemido de dor e determinação, ele se ergueu. As pernas, atrofiadas pelo tempo, tremiam, mas aguentaram. 1, 2 passos, e então, ele estava de pé, apoiado nos ombros da mãe, que chorava sem parar. O auditório explodiu em gritos de glória a Deus. Ana correu para abraçar os dois, enquanto Lucas, do fundo da igreja, sorria como se já soubesse que aquilo ia acontecer. Eu também sonhei com ele, Rodrigo confessou mais tarde, ainda ofegante. Uma semana atrás. Ele me disse, na quinta-feira, você vai andar. Marisa olhou para Ana, depois para o pastor, e finalmente para o altar. Eu não tenho palavras, ela balbuciou. Não precisa, Ana respondeu, enxugando as lágrimas. A gente só precisa continuar vindo. Porque aqui, Deus não para de trabalhar. E era a verdade. Toda semana, novas histórias surgiam. Uma senhora com câncer que recebeu o diagnóstico de curada sem explicação médica. Um homem que recuperou a visão depois de anos na escuridão. Um casal que, após anos de infertilidade, chegou à igreja com um bebê nos braços, chorando de gratidão. Os milagres não eram coincidência. Eram respostas. Respostas de um Deus que ouve, que vê, que age especialmente quando seu povo se reúne para clamar por ele. E assim, a Universal continuava sendo o que sempre foi, um lugar onde o desespero encontra esperança, onde as cadeiras de rodas se tornam testemunhos, e onde, a cada quinta-feira, o céu se inclina um pouco mais para tocar a terra. Naquela mesma semana, um jovem chamado Rafael entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ele tinha apenas 22 anos, mas a depressão e as crises de ansiedade o faziam parecer muito mais velho. Os médicos tinham receitado remédios, terapias, mas nada adiantava. As noites eram as piores e ele acordava em pânico, suando frio, com a sensação de que algo o sufocava. Sua mãe, uma mulher de fé, já havia orado por ele incontáveis vezes em casa, mas dessa vez, ela o levou até a igreja. Filho, aqui tem algo diferente. Deus está aqui de verdade, ela sussurrou, segurando sua mão trêmula. Rafael sentou-se no fundo, de cabeça baixa, sem nem força para levantar os olhos. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a libertação que vem de Jesus, algo dentro dele mexeu. Não era emoção, era como se uma voz suave, mas firme, falasse direto em seu coração.
você não precisa mais carregar isso sozinho. Ele não entendeu como, mas começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, como se uma corrente invisível estivesse se partindo. No final do culto, quando o pastor fez o apelo para quem queria ser livre, Rafael levantou a mão sem pensar. Obreiros o levaram até a frente, onde oraram por ele com uma autoridade que ele nunca havia sentido antes. Uma das irmãs colocou a mão em sua testa e declarou: em nome de Jesus, saia desse jovem, espírito de opressão. Rafael sentiu algo sair dele não como uma dor, mas como um peso que desabava no chão. De repente, era como se pudesse respirar novamente. Nos dias seguintes, ele esperava que o pânico voltasse, que a escuridão o engolisse como antes. Mas não voltou. Pela primeira vez em anos, ele dormiu uma noite inteira sem acordar apavorado. Sua mãe chorou quando ele contou, abraçando-o como se tivesse recebido um milagre também e, de fato, tinha. Rafael voltou na quinta-feira seguinte, e dessa vez não se sentou no fundo. Ele subiu ao púlpito para dar seu testemunho, com a voz ainda trêmula, mas os olhos brilhando. Eu vim aqui achando que não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que Ele não desiste da gente. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus, e muitos que ouviram aquelas palavras sentiram fé renascer dentro de si. Não era só Rafael. Toda semana, a Universal se enchia de pessoas como ele que chegavam quebradas e saíam restauradas. Uma moça com dores crônicas nas costas, que não conseguia nem se abaixar para amarrar o sapato, saiu do culto se movimentando livremente, como se as vértebras tivessem sido realinhadas por mãos divinas. Um homem viciado em álcool há 15 anos jogou fora todas as garrafas escondidas em casa depois de uma oração forte no altar. Uma família inteira, destruída por brigas e mágoas, se abraçou chorando após um culto de reconciliação, prometendo recomeçar. Os céticos podiam duvidar, os de fora podiam chamar de coincidência, mas quem estava ali sabia, aqueles não eram casos isolados. Eram provas de que, quando o povo de Deus se une em fé, o sobrenatural se torna natural. Os milagres não paravam porque a Universal não era apenas uma igreja, era um campo de batalha espiritual onde o inimigo perdia terreno a cada culto, a cada oração, a cada vida transformada. E assim, a cada quinta-feira, a fila de pessoas buscando um milagre só crescia. Alguns vinham de muletas, outros de maçãs, muitos com o coração partido. Mas todos saíam com uma coisa em comum, a certeza de que, naquele lugar, Deus não apenas ouvia, as suas mãos ainda tocavam os que nele criam. O último passo do milagre. Naquela noite, entre os que aguardavam na fila, estava Dona Maria, arrastando uma perna atrofiada há 17 anos. Médicos haviam desistido e ela, não. Quando o bispo impôs as mãos sobre sua testa, um calor invadiu seu corpo como lava. Primeiro, um formigamento. Depois, um tremor. Então, sem aviso, ela pisou firme, sozinha no chão que julgava perdido. As muletas caíram com estrondo, e o grito de glória a Deus abafou até os soluços. Não foi o milagre mais espetacular daquela semana, mas foi o que faltava para provar: Deus não escolhe os grandes para fazer coisas pequenas, mas os pequenos para mostrar sua grandeza. A reflexão que ficou. O que os olhos não viam era mais poderoso. Atrás de cada cura, havia uma alma que escolheu crer quando tudo dizia não. A Universal não era um palco de mágicas, mas um berço de fé, onde o impossível se rendia ao eis-me aqui de quem ousava pedir. Os céticos seguiram duvidando, mas os que saíram dali com lágrimas nos olhos sabiam: milagre não é exceção para quem vive em oração, é consequência. A lição que nenhum púlpito ensina. Deus não precisa de multidões para operar, precisa de um coração disposto a ser seu. As batalhas mais duras não são travadas nos cultos, mas nas madrugadas de joelhos, quando a fé é só um fio e a esperança, uma brasinha. Mas é ali no silencioso assim em que o sobrenatural ganha endereço. Porque milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando entregamos o controle. E assim, a fila continuava. Não por falta de respostas, mas porque onde há fé, sempre há mais espaço para o impossível.